Um debate veio à tona esta semana. A Bíblia precisa ser atualizada? Bem, ela deve se moldar à nossa cultura? Eu devo ler a Bíblia de acordo com algum tipo de lente ideológica? Eu devo considerar a Bíblia a partir da minha cultura? Bem, imagino que essas questões podem talvez lhe incomodar em algum ponto, ou até mesmo você conhecer pessoas que precisam ter algum esclarecimento quanto a essas questões. Então, neste vídeo, eu vou esclarecer estes pontos para você e vou apresentar argumentos bíblicos, teológicos e também filosóficos e racionais que vão responder a perguntas como estas. E vou apresentar os 7 principais erros que derivam de uma leitura equivocada e um estudo equivocado da Bíblia. Então, você vai aprender 7 motivos, 7 itens que são comumente empregados de forma distorcida, e isso pode enviesar completamente a interpretação, a leitura e a aplicação da Bíblia nas nossas vidas. Entendo que esse conteúdo é de suma importância, então compartilhe este conteúdo com seus amigos, familiares. Se você entende que esse material vai ser útil para alunos de sua escola bíblica dominical, você que tem acompanhado a exposição das literaturas da CPAD neste canal, compartilhe este conteúdo com seus alunos. Imagino que alguns deles já tenham se deparado com este vídeo de um pastor de renome, vamos dizer assim, considerado dentro do contexto nacional, fazendo afirmações que criou aí um reboliço na internet e nas redes sociais, em virtude do tamanho, do peso das afirmações que ele fez quanto à Bíblia Sagrada e qual deve ser a nossa conduta perante ela. Em virtude de eu discordar destes itens, discordar deste pensamento, não entrando no método de tratar e de julgar a pessoa do pastor, mas sim fazendo um debate da ideia e expondo por que não comungo e não creio nos mesmos raciocínios apresentados pelo mesmo. Vamos acompanhar então aqui 7 motivos, 7 falhas, 7 erros muito comuns que infelizmente fazem as pessoas distorcerem a aplicação das Escrituras Sagradas. No primeiro, apresentar exatamente o ponto que trouxe aí, digamos, todo esse debate recente, exatamente, inclusive, na semana da Reforma Protestante. Sábado último agora, dia 31, tivemos o dia da Reforma Protestante. Então, inclusive, um marco muito importante para toda a cristandade. Primeiro erro, crer que a Bíblia precisa ser atualizada. Será que a Bíblia precisa ser atualizada? A minha resposta inicialmente é não. É lógico que a Bíblia precisa ser atualizada. Em nenhum momento as escrituras necessitam de uma edição. Isso é fora de cogitação. Então, se você já fica satisfeito com essa resposta, pronto, o vídeo para você encerrou. Mas se você quer ter argumentos para poder discutir e apresentar com quem tem pensamentos equivocados, ou até mesmo você ter argumentos para que você possa defender a sua posição, eu quero trazer um trecho que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25, que diz assim: porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então entenda que a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, menciona que a palavra dele permanece para sempre. Ou seja, ela não é antiga, ela não é nova, ela é eterna. Ela permanece eternamente. Então, não se tem o que discutir quanto à atualização da palavra de Deus. De antemão, já é esse o posicionamento, mas você vai ver agora os demais itens que, infelizmente, algumas pessoas, por interpretação equivocada, por não saber analisar as escrituras, cometem erros absurdos. O segundo deles é expor o texto fora do contexto. E esse erro aí é muito absurdo. Por quê? Eu sempre tenho que considerar o texto das Escrituras Sagradas sempre dentro do contexto em que se aplica. Eu não posso pegar um trecho que é uma narrativa e pensar que aquilo é uma exposição de doutrina. E pensar que aquilo tem que ser vivido, ou prática para ser aplicada à igreja dos nossos dias. Devemos expurgar
qualquer tipo de pretexto para heresia, pois pegar esses textos fora do contexto pode abrir sim brecha para interpretações equivocadas, inclusive até criar-se seitas, religiões com base em um texto totalmente retirado do contexto em que se aplica. Por isso, temos que prezar por esse cuidado. Terceiro erro, ler a Bíblia com um viés de interpretação com base numa ótica, numa lente, numa visão. Uma vez por outra aparece alguém mencionando isso. Quero também deixar claro que nem todos os erros que vou apresentar aqui se referem ao que ocorreu esta semana com esse referido pastor, certo? Eu estou apenas mencionando critérios e erros que são muito comuns de forma geral. Alguns vão se aplicar sim ao caso que ocorreu esta semana, no final agora de outubro, no ano de 2020. Mas vamos lá. Se você entende que você vai ler a Bíblia e precisa ter um óculos, uma lente, uma interpretação, uma leitura de mundo, uma visão ideológica, você começa muito errado. Por que isso? Por que a pessoa começa muito errado nessa perspectiva? Por que eu começaria errado pensando dessa forma? Eu, como cientista, como pesquisador, eu sei, de acordo com a minha profissão, que eu tenho que entrar numa pesquisa com o mínimo de viés possível, com o mínimo de preconcepções, de preconceitos possíveis, pois isso pode me enviesar. Então imagina alguns que inclusive utilizam a leitura, a lente de Karl Marx como referência. Não é porque é Karl Marx, é porque podia ser qualquer outra. Qualquer lente, você colocando ela para poder ler as escrituras, com base numa interpretação, com a visão de mundo, que não é a própria Bíblia, você já começa muito errado. Então não tem como sair resultado bom de suas análises e de suas interpretações teológicas e aplicação prática, inclusive, na vida. Então, desconsidere isso. Isso é uma questão não é teológica, isso é uma questão racional que eu estou expondo. Entenda que eu não estou falando de questão teológica, eu estou falando de qualquer campo do conhecimento. Você tem que ter muito cuidado quais são os pressupostos que você vai assumir. E se é de fato necessário, assumir pressupostos, assumir premissas. Se você tiver que assumir premissas para ler a Bíblia, você assume então as premissas que a própria Bíblia inicialmente apresenta. Como quais? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inerrante. Então você pode sim entrar para ler a Bíblia com esses fundamentos. Mas com outras lentes, com outras visões de mundo, então isso pode virar um problema muito grande. Quarta questão, acredita que a Bíblia deve se adaptar à cultura. Será que a Bíblia tem que se adaptar à cultura de cada país, de cada região, de cada povo? Ou a Bíblia excede a cultura? O erro da perspectiva cultural, que muitos infelizmente têm utilizado disso como artimanha ou como pretexto para pregar heresias, é querer dizer o seguinte, em outras palavras, é você moldar a Bíblia de acordo com o que você acha que é correto, do que é comum para a sua vida ou comum para o meio que você está vivendo. E você vai tentar dizer que aquela prática pecaminosa que a Bíblia condena é, na verdade, algo que tem que ser revisto, tem que ser contextualizado, tem que ser repensado, porque não faz sentido. É muito machismo, é muita homofobia, é muito isso, é muito aquilo, é muita opressão. Será que de fato é isso? Ou alguém está levantando uma bandeira de um elemento que a Bíblia claramente condena e aquela pessoa quer dizer que aquilo não é pecado, que aquilo não é tão prejudicial, que aquilo é irrelevante? Será que é esse o ponto? Então, devemos ter muito cuidado. A Bíblia é que tem que nos moldar e não a gente querer moldar a Bíblia. E quero trazer aqui para você, então, uma referência bíblica de quão é, digamos, um divisor de águas a palavra de Deus para o comportamento e para a condução da reflexão humana. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, temos o seguinte versículo bíblico: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então perceba que a Bíblia é que tem que ser o parâmetro para julgamento e para análise
de pensamentos, intenções, comportamentos, aquilo que é pecado, aquilo que não é pecado, e não eu entrar com a minha concepção. E aí eu vou fazer aqui também uma exposição que não é bem exatamente minha área, mas dá para se mencionar isso sim, é a questão psicológica, a questão da pessoa se autopreservar, de sempre em geral, sempre ter a sensação que ela está correta. Se eu estou debatendo com você sobre qualquer questão que seja, a minha intenção, vamos dizer, muitas das vezes é o quê? É o demonstrar que eu estou correto e que você está errado. E será que de fato eu estou correto e você está errado? Será que não é o inverso? Então perceba que quando se tem um embate, se tem um debate, quando se há um confronto de ideias, a tendência natural é que eu vá entender que a minha posição de mundo, que a minha visão de mundo é a correta e a sua é equivocada. Então, perceba que até então esse tipo de instinto, devemos entender que existe parâmetro para julgar se esse meu pensamento, que eu acho que é correto e é divergente do seu, se é de fato correto. Quem tem que julgar se a minha interpretação, se a minha visão do mundo está correta, é as escrituras sagradas. É a Bíblia que vai dizer se tal posicionamento, se tal visão de mundo está correta ou não. E não a minha humilde opinião ou a minha sábia opinião. Isso não conta. É uma opinião? É uma opinião. Mas para poder levar isso como doutrina, como conduta, como comportamento a ser seguido, como comportamento a ser ensinado, como visão de mundo a ser pregada, eu tenho que ter todo esse cuidado para que não incorra nessas falhas. O quinto erro, a quinta falha. Que quinta falha é essa? É pensar que a Bíblia não é suficiente. Ou seja, eu preciso de um complemento para a Bíblia. E perceba que esse viés da complementariedade da Bíblia, ela pode trazer de diversas maneiras. Quando você já começa a relativizar que a Bíblia não é, por exemplo, a palavra de Deus, você entende então que existe ou pode existir outras coisas, outros elementos que são a palavra e a vontade de Deus. Ou você pode dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, por ela conter a palavra de Deus, não quer dizer que ela toda é a vontade e é a palavra de Deus. E daí alguns começam a usar a teologia liberal, que arruinou boa parte da igreja na Europa, inclusive, para dizer o seguinte: tal fala, ela está correta. Tal fala não está correta. Aqui quem falou foi a pessoa que estava com esse viés, que estava com essa lente, e essa lente está equivocada, e esse pensamento está equivocado, e isso aqui eu tenho que expurgar da Bíblia, isso aqui eu não posso considerar. Por isso que eu preciso atualizar a Bíblia, porque tem falas aqui que não estão de acordo com o que eu julgo que é correto. Olha que perigo. Então, é melhor eu considerar o que um determinado pastor falou como referência ou o que Paulo falou, Pedro falou. Quem andou com Jesus? O próprio Jesus. Devemos ter esse cuidado. É melhor você me ouvir como referência ou você ouvir o que o apóstolo Paulo deixou de forma muito clara nas Escrituras Sagradas? Então, perceba que existe sim uma hierarquia. Existe um elemento que é muito comum no campo científico, que é o argumento da autoridade. Às vezes ele é empregado de forma equivocada, lógico. Mas você vai pensar que eu posso estar com a razão em detrimento da Bíblia? Que um pastor fulano de tal pode estar com a razão em detrimento do que a Bíblia fala claramente? Eu colocar em xeque, alguém colocar em xeque o que diz as Escrituras? Olha que absurdo um negócio desse. Mas pessoas pregam isso. E isso é um perigo para a igreja. Isso é um perigo para a sociedade. Pois nós que temos um certo conhecimento da Bíblia, você que provavelmente está me ouvindo, você talvez consiga perceber essas nuances. E talvez não vá ser atingido. Mas aquela pessoa que é um leigo, que está iniciando na fé, que não tem contato real e direto com a Bíblia, está começando a caminhada e tem esse tipo de conhecimento, como é que ele vai conseguir discernir? Inicialmente vai ser um baque. Então, perceba que há uma responsabilidade muito grande de nós como igreja, a gente combater as heresias, as más interpretações da Bíblia, as más aplicações das Escrituras Sagradas.
E uma outra coisa que alguns às vezes utilizam como argumento é dizer o seguinte, que a Bíblia não fala sobre tudo. Mas o que é esse tudo que essa pessoa menciona? É lógico que a Bíblia não vai abordar sobre tudo. A Bíblia, ela aborda princípios. A Bíblia não é exaustiva. Então a Bíblia não vai dizer que em 2020 vai existir a internet e que na internet você vai ter acesso a diversos materiais e que você não pode assistir materiais com conteúdo violento, por exemplo. A Bíblia diz um princípio quanto a isso. Eu aplicando o princípio, eu vou poder identificar se eu posso assistir, se eu devo assistir, se é relevante, se é útil para a minha vida assistir um determinado conteúdo, por exemplo. E onde é que tem esse princípio? Obviamente a palavra de Deus. Salmo 101, versículo 3 diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos, a parte A do versículo. Então, tem um princípio. Eu não devo colocar os meus olhos, enxergar, visualizar, procurar aquilo que é uma coisa negativa, que já é exposta, inclusive, em outros trechos das Escrituras Sagradas. Perceba que eu não preciso ficar me alimentando de coisas espiritualmente, ou até visualmente falando assim, que não vai contribuir para a minha formação, que não vai contribuir para o meu intelecto, que não vai contribuir para a minha vida espiritual. Então, eu tenho que fazer o que com isso? Desprezar. Eu preciso ter escrito que determinados conteúdos em filme ou novela eu não devo assistir? Não precisa. Mas o princípio que vai me dar o parâmetro para saber se eu posso ou não assistir, se eu devo ou não assistir, isso já está dado. Então perceba que a Bíblia é sim suficiente. É suficiente. Agora o problema é a pessoa fazer o uso correto ou não. É essa a questão. Então perceba que a situação da suficiência das Escrituras é muito fácil de perceber que ela é sim suficiente. Vamos agora para o sexto erro, bastante comum. É entender que não existe verdades absolutas na perspectiva moral. Será que isso é verdade? E se isso é verdade, será que, de fato, então a Bíblia, que é um livro que tem conotação, sim, moral, então é irrelevante? É isso que quer dizer a mensagem? Perceba que a afirmação de dizer que não existe verdades absolutas, ela é, por si só, falha. Como assim eu vou dizer que um item ou uma característica, ela não é por completo, ela não é a verdade? Se eu falo isso, que não existe verdade absoluta, a minha própria afirmação de dizer que não existe verdade absoluta, ela então é não absoluta. Então perceba que eu não posso ter a iniciativa de fazer esse tipo de afirmação. De combater, inclusive, né, se eu acreditasse porventura que não existe verdades absolutas. Olha só o contexto. Eu estou falando aqui de como funciona o raciocínio de quem pensa equivocadamente nessa questão. Perceba que, para isso, eu preciso sim, na verdade, ter verdades fundamentais e absolutas. A pessoa que acredita em verdades absolutas, essa sim, ela pode ter, digamos, a liberdade de dizer isso aqui não é correto. Isso aqui é correto. Pois para aquele tipo de comportamento, para aquele tipo de distinção ou de opinião a ser dada, eu tenho um parâmetro, que no caso é o quê? A Bíblia Sagrada. É ela que vai me dar o parâmetro. Agora, uma pessoa que acredita no relativismo, que não existe verdades absolutas, para ela, então, deveria ser o comportamento inicial. É que pouco importa a Bíblia ou não. Pouco importa se você acredita na Bíblia, se não acredita, se você acha que isso é certo ou se não acha que é certo. Para mim, isso é irrelevante. Esse deveria ser o pensamento de uma pessoa que se diz, existe que diz ou acredita-se, né, que não tem verdades absolutas. Só que quando você vai olhar na perspectiva, na prática, o que acontece na grande parte das vezes é que essa pessoa, ela acredita sim em verdades absolutas. É que a verdade absoluta dela é que a Bíblia ou a Escritura ou algum parâmetro moral não é correto, não é bom. Geralmente o que? Não é bom para ela, não é bom para aquela conduta pessoal dela. Ela faz o quê? Ela desqualifica aquele parâmetro que poderia prejudicar ela. A gente que acompanha talvez um pouco o debate político percebe que em alguns momentos acontece isso, né? Você faz alguns candidatos fazem
uma afirmação desqualificando primeiramente aquele opositor, né, político, para que com isso as falas dele não tenham mais tanto peso, tanta importância. Então, perceba que o ataque de desqualificação é um dos elementos iniciais para que aquele peso, aquela importância de uma fala seja bem menor. É o que muitos fazem em relação às escrituras sagradas. Vai dizer que aquilo ali é ultrapassado, que aquilo ali não é o suficiente, que aquilo ali não é a verdade absoluta. Para que então aquelas menções feitas a determinados comportamentos, condutas, práticas, geralmente envolvendo pecado, obviamente, então que elas não tenham tanto peso, não tenham importância, já que não é algo absoluto. Então, perceba que a discussão ela é filosófica, teológica e racional. Não é apenas um elemento ou outro desassociado. Perceba que é um conjunto de coisas. Principalmente quando falamos sobre esses erros comuns. São coisas que devem ser evitadas, não é nem só na conjuntura moral das escrituras sagradas. É quando você vai fazer qualquer estudo sério sobre algum assunto. O sétimo erro aqui, para encerrar, já é uma coisa um pouco mais leve, vamos dizer assim. É a pessoa não respeitar o estilo literário de cada escrito ou de cada trecho da Bíblia. Então você tem lá um livro que tem com a conotação essencialmente poética, como Jó, Salmos. Mas aí você também tem livros com a conotação de uma sabedoria, algo sapiencial, como Provérbios. E você tem relatos, narrativas, como por exemplo os evangelhos, mas que também nessas narrativas existem ensinamentos doutrinários, conduta, posições a serem seguidas. Então, eu tenho que entender que cada livro, cada trecho da Bíblia, ele tem sim um formato, uma linguagem sendo empregada. E eu tenho que entender essa linguagem e aplicar o conhecimento de acordo com essa linguagem. Bem, ao finalizar a exposição desses 7 erros que, ao longo da minha experiência como professor de escola bíblica dominical e, obviamente, consultando materiais e fatores que incorreram, inclusive nesta semana, eu percebo que existe muito sim ainda a avançarmos no conhecimento da Bíblia Sagrada e da gente promover o conhecimento sadio das Escrituras para a população cristã e a não cristã principalmente. Então, que venhamos a utilizar desse material, dessas informações para o nosso bem e não para criar divisões e rachas internos dentro das igrejas e denominações. Então, se você achar interessante esse material, compartilhe com um amigo, com um familiar, para que ele possa ter esse tipo de esclarecimento. E que venhamos a lembrar o lema da reforma. O lema da reforma era um dos itens, vamos dizer assim, né, que são vários, mas um deles era só a Escritura. Somente a Escritura. É ela que é o parâmetro. Não é a minha visão de mundo. Não é a visão de mundo de um filósofo. A Bíblia, por si só, ela já é suficiente. E que venhamos a, inclusive, seguir um dos lemas da reforma também, que é a igreja é reformada de acordo com a Bíblia. E não a igreja, ou um grupo social, ou uma pessoa querer moldar e reformar as escrituras sagradas. Devemos separar o que é uma atualização da Bíblia, que é algo perverso de se pensar, inconcebível, e de pensar o seguinte, é uma coisa bem distinta, é eu rever as interpretações que eu tenho dado das Escrituras. É a minha interpretação e não a Escritura. A Escritura está completa e perfeita. O que pode ter de erro são as nossas interpretações. Por isso que a Bíblia, inclusive, nos instiga para que possamos estudar e refletir nela. Para que possamos ter o quê? A conduta correta, a interpretação correta e a leitura correta das Escrituras. Por isso a necessidade da comunhão com o Espírito Santo, inclusive. Então, que este material ele possa contribuir, eu espero, para a sua formação. E se você é professor de escola dominical, entende que esse material pode ajudar algum aluno, inclusive, compartilha com ele, passe esse material. Talvez valha economizar, inclusive, o tempo de você ter que expor essas verdades, esses elementos que você bem já sabe, mas que para ele talvez não seja ainda algo muito claro. Então, aguardo você no nosso próximo vídeo. Querendo Deus, fique na paz do Senhor e até mais. Tchau!